Eu gosto de brincar de bola. Eu não gosto de brincar de esconde-esconde. O abuso sexual infantil é um assunto delicado no nosso país, seja pelo silêncio da vítima, que pode não entender o que está acontecendo, ou da família, que sente vergonha do abuso. Quebrar o silêncio é ajudar outras vítimas de abuso sexual infantil. As vítimas têm medo de falar o problema para alguém. Preste atenção. Alteração de humor, vergonha, agressividade, medo não são comportamentos normais. Fique ligado. Não se cale, denuncie. Disque 100. A sua denúncia é essencial para mudar essa realidade. Dia 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes. Infâncias Protegidas. Quem é você na rede de proteção? Uma campanha do Observatório de Mídia e dos alunos de Rádio, TV e Internet da Universidade Federal de Pernambuco. Programa Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade. Olá, ouvintes das rádios universitárias 99.9 FM e Paulo Freire 820 AM. São 11 horas da manhã e começa agora o Fora da Curva, o programa que fala o que a maioria cala. Eu sou Ana Veloso, professora do Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. Vou ficar com vocês até das 11 horas ao meio-dia. O Fora da Curva vai ao ar de segunda a sexta, aqui na Universitária FM e também na Paulo Freire AM, com retransmissão às 9 horas da noite na nossa rádio pública. Você pode acompanhar ao vivo pelo facebook.com/programa Fora da Curva, pela página da Marco Zero Conteúdo e pelo facebook.com Universitária 99.9. Você também pode acompanhar a produção do programa, fotos, imagens e os registros nas nossas redes sociais. No Instagram, @programa Fora da Curva e no Twitter, @programa Fora da Curva. @prog Fora da Curva. Participe e divulgue. Então, no início do mandato, o presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória de número 870/19 que retira a população LGBT+, da lista de políticas e diretrizes destinadas à promoção dos direitos humanos. A lista inclui mulheres, crianças e adolescentes, juventude, idoso, pessoa com deficiência, população negra, minorias étnicas, sociais e índios. As pessoas LGBT+, que antes eram citadas nas estruturas da Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, foram retiradas, excluídas. Modeladas por valores alinhados com a defesa da família tradicional, a heterossexualidade compulsória e uma visão de mundo religiosa, as bandeiras do governo envolvem medidas que diminuem a representatividade dessa população nos setores audiovisuais do país, como a recente suspensão dos editais de filmes que trazem a temática LGBT+, sob o argumento de que existe uma necessidade de recompor os membros do Comitê Gestor do Fundo Setorial do Audiovisual, CGFSA. Por isso, o Fora da Curva de hoje quer saber por que a população LGBT é perseguida pelo governo. Para responder essas e outras questões, nosso programa conta com a participação da tatuadora e estudante de medicina da UFPE, Paula Sabina. Paula, bom dia, bem-vinda. Muito obrigada. Benedito Medrado, professor do Programa de Pós-Graduação em Psicologia e coordenador do Núcleo de Pesquisas em Gênero e Masculinidades da UFPE, GEMA. Bem-vindo. Obrigado, Ana. E a Joana Casotti, travesti da Amotrans e estudante de Arquitetura e Urbanismo. A Joana está na ponta da linha com a gente e a gente vai fazer já as primeiras questões, viu, Joana? Você está ouvindo o nosso programa. Certo. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui. Ótimo. Então, uma reportagem do site UOL, publicada no primeiro semestre agora de 2019, aponta que 8.027 pessoas LGBTs foram assassinadas no Brasil entre 1963 e 2018. Esses assassinatos partem do princípio, de que essas pessoas foram exterminadas por conta da sua orientação sexual ou da sua identidade de gênero. Essa parte desses dados foram recolhidas, uma parte delas, por Júlio Pinheiro Cárdia, um ativista
pesquisador que foi coordenador da Diretoria de Promoção dos Direitos LGBT do Ministério dos Direitos Humanos. Então, ele entregou à Advocacia Geral da União esses dados a pedido da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Essas informações que o pesquisador recolheu também apontam que 552 pessoas são executadas, LGBT+, são executadas por ano no Brasil. Então, a gente tem uma vítima de homofobia a cada 16 horas no país. Então, a primeira questão do Fora da Curva vai hoje para Joana. Joana, por que essa situação acontece? A gente vive numa situação política no Brasil onde que defende essa higienização da sociedade. Então, essas mortes são nada mais, nada menos do que uma higienização da sociedade, porque nós, LGBTs, especialmente nós, mulheres travestis, que temos a cara da prostituição das esquinas, temos que ser higienizadas, né, por conta dessa intolerância que eles têm com a nossa população LGBT, que somos apenas cidadãos e cidadãs circulando na comunidade, na região que você mora, né? Sei. Olha só, tem um outro dado que foi compilado, né, que foi organizado pelo Instituto Patrícia Galvão, que é uma agência de notícias feminista com sede em São Paulo, que aponta que entre 2008 e 2017, nos 71 países que são monitorados pela pesquisa realizada pelo Transgender Europe, foram assassinadas 2.609 pessoas trans e gênero diversas. Desse total, 1.071 foram mortas no Brasil. Como você percebe essa realidade? É muito alto o índice de assassinato de pessoas que são trans e gênero diversas no país. No dia a dia, a gente é morto todos os dias. A população não vê essas mortes, não tem acesso a essas mortes, porque a mídia constantemente vive escondendo realmente a realidade do nosso povo LGBT. E por conta disso, através dos assédios também que nós sofremos, especialmente nós mulheres travestis transexuais, desde que esse governo fascista e machista entrou, que vem destruindo o nosso Brasil, eu venho visto um aumento enorme de assédios e de feminicídios, que muitas dessas vezes, se formos analisarmos dentro realmente dessas execuções contra nós mulheres travestis transexuais, se enquadra enquanto feminicídio. Porém, nós não conseguimos enxergar, creio que o movimento LGBT está um pouco cego nessa questão, e não enxergar realmente como é que é feito esses assassinatos, né? É a mesma manipulação que o homem faz com a mulher cisgênera, ele faz conosco, mulheres travestis transexuais, né? Dizendo que somos incapazes de ter alguém que nos ame, que possamos crescer e ser alguém a mais do que uma prostituta. Joana, qual é o trabalho da Amotrans? A Amotrans é uma articulação de movimento de travestis transexuais, onde nós fazemos movimentações, fizemos palestras, fazemos parte de conselho estadual de saúde, onde eu sou conselheira do Estado, fico a parte da questão de saúde LGBT, lutando atrás, correndo atrás dos nossos direitos. Tá certo. Joana, a Amotrans tem uma grande história no movimento de Pernambuco, de conquistas para o Estado e para a população. Tá. Obrigada, viu, Joana, pela sua participação. Nada. Você quer deixar algum recado agora que a gente está passando agora para os outros convidados? Gostaria de agradecer a Chopeli, a você, a todos, Chopeli, a nossa presidente da Amotrans, por estar nos representando, sempre firme e forte, e dizer a todos e todas que nunca devemos desistir, pois sempre iremos conquistar, porque ser LGBT é isso, é força, é empoderamento. Ninguém nunca vai poder tirar isso da gente. Muito obrigada, viu, Joana? Nada. A gente ouviu Joana Casotti, que é da travesti da Amotrans, estudante de arquitetura e urbanismo. Bom, a Joana tocou num assunto que a gente vai passar agora para Benedito e para Paula, que estão aqui no estúdio conosco, que é a ocultação das informações. E o estudo que foi realizado pelo ex-coordenador da Diretoria de Promoção dos Direitos LGBT do Ministério dos Direitos Humanos,
que fez essa compilação desses dados e mandou para a Organização dos Estados Americanos e para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que foi Júlio Pinheiro Cárdia. Ele aponta, né, essa reportagem que a gente está citando é uma reportagem do UOL, que saiu agora no primeiro semestre de 2019, e ele diz que essas informações desse extermínio da população, perseguição da população LGBT+, estavam no poder do governo federal em 2016, 2017, 2018, e que decidiu cancelar, o governo federal em 2018, a divulgação do relatório sobre o assunto, né? Então, o governo federal estava de posse desses dados gravíssimos do extermínio e teve uma determinação que foi de não divulgar. O que leva, Benedito, o governo federal a esconder as informações sobre a violência contra a população LGBT+. Então, eu acredito, Ana, que a gente está falando de um tema muito sério, porque de fato não é à toa que pesquisadores e pesquisadoras não só do Brasil, mas de outros lugares se interessam por esse tema. Quando a gente está falando da morte, a gente está falando da forma mais violenta que pode existir de discriminação e de preconceito. Ou seja, quando a gente está falando da morte, a gente tem que entender que tem um conjunto de outras práticas de violência que se reproduzem cotidianamente. Basta a gente pensar, por exemplo, quem está ouvindo a gente agora, quantas pessoas LGBT elas conhecem, certo? Ok, a maioria das pessoas conhece pelo menos uma pessoa, seja da família, seja no trabalho, entre os amigos, no mínimo uma pessoa. E a gente pode observar, por exemplo, que a comunicação, infelizmente, ainda não conseguiu incorporar a comunicação aberta, por exemplo, a mídia de um modo geral, a presença de personagens, seja em teledramaturgia, seja na programação de um modo geral, que se definam a partir dessa orientação sexual ou identidade de gênero. Pessoas trans, quantas pessoas trans a gente conhece que estão na televisão? Quantas pessoas LGBT que se definem assim estão nos meios de comunicação de um modo geral e que se apresentam assim? O que significa? Que existe uma invisibilidade. E uma das formas mais violentas, talvez, que a gente pode ter em relação ao outro é torná-lo invisível. É torná-lo não humano, quando a gente considera que ele não merece uma atenção especial. Então, para mim, quando o governo ele invisibiliza esses dados, ele não leva a sério um problema sério, que é tratado de forma séria pela maioria dos países democráticos desse mundo, e não torna esse dado um dado disponível, uma informação disponível, ele se torna cúmplice. Porque o silêncio, a gente já costuma dizer isso várias vezes, inclusive para pensar a questão da própria violência de gênero, como a cúmplice da violência, ou seja, o silêncio é uma forma de manter a violência. Então, no final das contas, eu acredito que esse governo ele não dá visibilidade a essas informações, porque não considera relevante não só a informação, como essa população. Ele trata a população distinguindo entre aquela que merece atenção e aquela que não merece atenção. Aquela que merece atenção é aquela que está alinhada ideologicamente com esse governo. Paula, você que é estudante de medicina, essa questão da violência contra a população LGBT+, é uma questão de saúde pública? Com certeza, é uma questão de saúde pública, é uma questão que justamente por essa falta de dados, essa falta de interesse de pesquisa a partir das instituições, né, a partir do Estado, apesar da gente ter aqui em Pernambuco, uma portaria que coloca a possibilidade de colocar a motivação de crime por homofobia, apesar da gente ter aqui em Pernambuco até um aparato de saúde, como o ambulatório LGBT do Hospital da Mulher, como o ambulatório trans do OHC, infelizmente, essas iniciativas só foram possíveis a partir de muito, muito esforço dos movimentos sociais, dos movimentos LGBT e movimento de mulheres. E isso só é possível porque a gente teve pesquisa, porque a gente teve dados. Se a gente não tem pesquisa, se a gente não tem iniciativa científica de pesquisadores que, infelizmente, só partem de pesquisadores particulares, geralmente essa iniciativa não parte do Estado. O grupo Gay da Bahia e outras organizações. Organizações, né, sociais, ONGs, organizações de pessoas LGBT, geralmente. Infelizmente nunca do Estado, então a gente acaba tendo uma falta também de serviços de saúde, de conhecer e ter noção das necessidades específicas em saúde dessas populações, que são muitas. No primeiro. A gente tem uma necessidade de saúde física, uma necessidade de saúde mental que atinge essa população, e tudo isso é invisibilizado, que, como ele falou, é parte de um projeto, né? A gente não pode entender isso como como uma simples... questão de opinião, né? De opinião ou de ideologia, porque eu não acho certo. É um projeto. A gente teve certos avanços, né, politicamente falando, na questão da população LGBT, e esse governo ele vem intencionalmente
trazendo esses retrocessos, intencionalmente na vontade da gente retroagir. Da gente voltar ao que era há 20 anos atrás, numa invisibilidade total, uma desumanização da população LGBT. Olha, Benedito, tem mais dados do Instituto Patrícia Galvão, que apresenta que humilhações, hostilizações e ameaças são as principais formas de violência contra LGBT+. Dentre os tipos mais reportados de violência psicológica no relatório sobre violência homofóbica no Brasil estão as humilhações, as hostilizações e as ameaças. Nós falamos dos casos de extermínio, de morte, de assassinato. Isso. E você tocou nesse outro ponto, que são as humilhações, hostilizações e ameaças. Como viver no Brasil, onde a população passa por tudo isso? Pois é, eu tenho, no nosso grupo de pesquisa, o Núcleo de Pesquisa em Gênero e Masculinidades, a gente tem pessoas de diferentes orientações sexuais, heterossexuais, homossexuais, bissexuais, enfim, pessoas que se definem a partir de diferentes posições de sujeito em relação à orientação sexual, e temos pessoas também com identidade de gênero autoafirmadas, ou seja, pessoas que se definem como trans, homens trans, mulheres trans e pessoas cisgênero. Deixa eu te pedir um favor, porque os ouvintes, as ouvintes e os internautas, o que é ser um homem trans? O que é ser uma mulher trans? Porque surge sempre essa dúvida quando a gente está discutindo na universidade, na rádio, na televisão. Explique, por favor. Então, é o seguinte, uma pessoa trans é uma pessoa que nasceu e ao nascer foi designada como um sexo, ou seja, ao nascer foi dito para na certidão de nascimento, no registro de nascidos vivos, que ela era um homem, por exemplo. Biologicamente determinado por médicos, porque muitas vezes é esse profissional que vai dizer o sexo da criança. A biologia é muito mais rica do que a gente imagina. A biologia não é tão simples, ao ponto de dizer assim, o que é 100% homem e o que é 100% mulher. A gente não vai entrar em detalhes aqui técnicos, mas a definição do sexo passa por 5 referências, no mínimo. Não é só ter um pênis e uma vagina que vai definir o sexo de uma pessoa. O que acontece é que algumas pessoas crescem e ao longo da vida, na infância ainda inclusive, começam a se sentir incomodadas com aquela referência que foi dada no início. Ou seja, não se sentem, por exemplo, como homem. E começam a construir para si uma outra forma de se definir, por exemplo, como uma mulher. Mais adiante, algumas pessoas resolvem fazer cirurgia, outras pessoas resolvem que não vão fazer cirurgia, mas que preferem ser referidas, serem identificadas como uma mulher, por exemplo, mesmo tendo nascido e sendo registrado como homem. O que é que a gente tem a ver com isso? Nada. É um direito da pessoa definir a forma como ela deseja ser reconhecida. O problema é que nós, infelizmente, na nossa vida, na nossa sociedade, somos intolerantes em relação ao desejo do outro. E aí a gente muitas vezes, sem querer ou até querendo, a gente violenta as pessoas, inclusive mata o desejo dela. É uma outra forma de matar alguém. Então, por exemplo, entre as pessoas que integram o nosso grupo, tem pessoas que dizem que quando vão sair da sua casa, tem muito medo. Pessoas trans, por exemplo, essas pessoas que não se identificam com aquele sexo que foi determinado quando ela nasceu e que querem construir uma outra referência para si. Só que quando ela bota o pé para fora de casa, até chegar na universidade, por exemplo, é um conjunto de violências que vão desde a pessoa que dá um grito na rua e que se sente no direito, inclusive, a privacidade, a intimidade da outra pessoa, grita, xinga, faz brincadeiras, ri, faz piada, até aquela pessoa que puxa pelo braço e resolve, inclusive, até fazer uma violência física. Imagina você acordar e pensar que ao sair de casa você vai passar por um processo de violência como esse. Então, no final das contas, a gente também fez uma pesquisa aqui em Recife e a gente identificou que 79% das pessoas que frequentaram a parada LGBT daqui de 2007 em Recife, a gente não está falando de dados nacionais, a gente está falando local, 79% disse que já tinha sido vítima de alguma forma de discriminação ou de preconceito. Isso é muito sério. A gente está falando de 100 pessoas, 80 disseram que já foram agredidas pelo simples fato de existir. Elas não fizeram absolutamente nada. Elas só estão falando a partir do seu desejo. Isso é desumano, antes de qualquer coisa. Paula, a gente tem um dado aqui também da pesquisa que foi realizada, o dossiê sobre o lesbocídio, que é de 2018. Lesbocídio é o assassinato das mulheres que amam mulheres. O número de mortes de lésbicas passou de 16 em 2014 para 54 em 2017. Esses são os dados que são registrados, porque nós sabemos que há muitos casos de assassinatos de população LGBT+, que não são registrados. No entanto, né, a pesquisa ainda diz, os números são subnotificados. Como vocês percebem essa questão?
É importante correlacionar aqui que esse também é um projeto de extermínio, né? O projeto de extermínio, ele perpassa toda essa questão da saúde mental, porque dentro desse dossiê de lesbocídio, inclusive, é falado que não são notificados os suicídios como lesbocídios, né? Mas o suicídio é uma das grandes causas de mortalidade de mulheres lésbicas. Porque, justamente por toda essa questão do medo, do pânico, a gente tem uma subnotificação enorme, no caso das mulheres lésbicas, a partir da própria família. A família dificilmente vai chegar e vai dizer, ela foi assassinada porque ela tinha um relacionamento com outra mulher. A família, muitas vezes, já tem essa vergonha, já existia um problema familiar antes, e continua essa invisibilidade depois. Acontece muito com pessoas trans também, quando a pessoa falece, não dá esse reconhecimento pós-mortem. Então, esses dados do lesbocídio, eles são muito importantes. Novamente, são dados a partir de iniciativas de mulheres lésbicas e bissexuais, de pesquisa, refletindo de novo essa falta de interesse do Estado, né? E mostra como é realmente um projeto de higienização, como Joana falou, de extermínio, que perpassa todas as violências. Não só a violência física, não só o lesbocídio, não só o homicídio, mas a violência intrafamiliar, a violência de você ser excluída do ambiente. Você falou em universidade, de não conseguir chegar na universidade, porque muitas vezes isso impede você de ir para a escola. Pois é. Então você não consegue nem terminar o seu ensino básico. Impede você de chegar na universidade, que a gente fala de universidade aqui no Brasil, pelo menos nas universidades federais, de um ponto de vista um pouco mais progressista, mas até a pessoa chegar nesse ambiente é uma grande dificuldade. E tudo isso atrapalha tanto a saúde mental, quanto a condição socioeconômica da pessoa, quanto a condição de vida da pessoa, porque ela fica vulnerabilizada em todos os aspectos da vida dela. A vivência da liberdade sexual sempre foi um dos alvos do presidente eleito, antes mesmo de chegar ao Planalto. A expressão, entre aspas, ter filho gay é falta de porrada, fecha aspas, está entre as afirmações públicas do catálogo do ex-deputado. O resultado das eleições despertou muita preocupação da população LGBT+. Casais homossexuais recorreram aos cartórios para registrar casamentos. Nós já tratamos disso aqui no Fora da Curva, né? No final do ano passado. Pessoas trans fizeram o mesmo para ratificar, né, para retificar seus documentos e reafirmar. E aí a gente tem umas declarações e esses acontecimentos que são comentados, agora a gente vai ouvir, a diretora da diretoria LGBT da UFPE, da Universidade Federal de Pernambuco, a Luciana Vieira, professora Luciana Vieira. Esse tipo de posicionamento nada mais é, nada menos é do que o reforço da sua marca. É um cumprimento de suas promessas de campanha, é uma resposta cirúrgica e precisa ao seu eleitorado, que se identifica completamente com seu discurso LGBTI-fóbico, racista, misógino e machista. Se a gente entra agora para a questão específica do ataque à cultura, é importante que a gente se indague qual a base que sustenta esses ataques. Sem mais delongas, ao meu ver, é um ataque que se configura em tudo que comunga com os valores de um Estado democrático de direito. Boicotar filmes LGBTI significa atacar esses valores, e tudo faz parte, inclusive, da estratégia de comunicação presidencial. A cada golpe que ele dá no que nos é caro, como, por exemplo, os conselhos, a cultura, os direitos humanos, gera toda uma comoção nas redes, que, como sabemos, só beneficia o próprio presidente e sua plataforma violenta de governo. Então, Luciana está se reportando a decisão do ministro da Cidadania, né, de Osmar Terra, que suspendeu um edital aberto em 2018 para selecionar séries para a programação da TV pública. A suspensão foi realizada após críticas do governo às séries com temáticas LGBT+. Entre as obras pré-selecionadas estão Afronte, Transversais, Religar e Queer, Sexo Reverso. Elas concorriam pelas categorias Diversidade de Gênero e Sexualidade. Esse edital vai ficar suspenso por 180 dias e pode ser prorrogada a suspensão. E aí, a justificativa do governo é a necessidade de recompor novamente, estamos ressaltando isso, o Comitê Gestor do Fundo Setorial do Audiovisual. Como vocês analisam as consequências dessa atitude, Benedito? Então, educação e cultura são caminhos de transformação.
certo? A educação nos faz pensar sobre as formas de violência que nós produzimos, mesmo sem querermos, mesmo sem intenção, mas com efeitos inclusive sobre a vida e a morte das pessoas. Mas esse governo ele se preocupa muito exatamente porque ele entende que esses são caminhos de transformação e de mudança. Ele não quer isso. Esse governo não tem se pautado desde o início pela perspectiva da reflexão crítica como transformação e como possibilidade de mudança. O que tem acontecido interessantemente é que isso tem potencializado o cinema nacional. Isso é incrível. Então, assim, as pessoas estão interessadas mais pela cultura, mais até do que estiveram em outros momentos. Ou seja, o tiro está saindo pela culatra. Eles não estão sabendo, inclusive, lidar muito bem com uma coisa que, como Joana, inclusive, falou no início dessa nossa conversa, tem mais de 20 anos, gente. Não se desfaz com um decreto, não se desfaz com 6 meses de governo atropelado. A gente tem aí uma tradição já do Brasil reconhecida mundialmente como um país democrático, que valoriza com todos os problemas, valoriza a diversidade humana. Eu acabei de chegar de um mês de viagem a trabalho, de vários eventos que eu fui, onde eu estive na Argentina, eu estive no Paraguai, eu estive na Costa Rica, em momentos diferentes, com pessoas diferentes que faziam a mesma pergunta o tempo inteiro. O que está acontecendo com o Brasil? Essa é a pergunta que eu mais ouvia. Ou seja, o que é que está acontecendo com aquele país que a gente sempre teve como modelo, um modelo de cidadania, um modelo de construção e de possibilidade de transformação da dor em existência, da violência em superação. A minha resposta que eu tenho dado o tempo inteiro é que a gente tem resistido. Como Joana também falou muito bem no início, a resistência é a melhor ferramenta que nós temos. Esse programa de rádio, ele é uma forma de resistência a tudo que vem acontecendo. As estratégias que a gente tem usado na universidade de promover debates e diálogos, não de impor uma verdade ou uma forma de pensar, tem sido o caminho de resistência. A gente tem a parada LGBT de Recife, que vai acontecer novamente. O tema é resistir para libertar, e não é à toa. É para dizer para as pessoas que ontem, hoje e sempre, como é assim a chamada da parada, a gente vai continuar trabalhando na perspectiva de promoção dos direitos humanos. Essa é uma pauta mundial, ela não é local, não é o governo específico que vai desmontar, porque tem uma longa história, e eu acho que mais do que em qualquer outro momento a gente precisa aproveitar isso que está acontecendo para poder falar sobre essas conquistas anteriores. A gente teve 2 governos, na verdade 3 gestões nacionais, a partir do governo anterior, Lula, e depois do governo Dilma, que a gente tinha vários problemas, várias questões, várias críticas, mas com relação aos direitos humanos, avançou muito. E a gente tem que lembrar que esses governos já são resultado de conquista dos movimentos sociais que antecedem muito tempo isso que aconteceu na gestão nacional. Então, o movimento social continua atuante, as pessoas nas ruas, a gente tem ido nas escolas para conversar com jovens, com crianças, com professores, as pessoas estão mobilizadas. As pessoas que votaram em Bolsonaro, não todas acreditam nesse projeto dele. Muitas vezes votaram por falta de projeto, por falta de opção, porque se colocavam no movimento de mudança, que é legítimo. A gente tem que reconhecer o desejo da mudança. A gente considera que o caminho que foi, a alternativa que foi tomada, é que certamente não, talvez, promova aquela mudança que as pessoas gostariam. Não é à toa que a rejeição ao próprio presidente vem aumentando. É uma resposta de que nem todas as pessoas que votaram em Bolsonaro votaram nesse projeto de extermínio. E aí a gente precisa entender, a partir daí, quais são os caminhos de resistência, e não é só de quem não votou em Bolsonaro, mas também de quem votou e que entende que esse projeto não representa aquilo que define que as pessoas se posicionam a partir da lógica dos direitos humanos, dos princípios da cidadania. Paula? E que tem visto também a ineficiência, né, desse projeto de governo em vários aspectos que eram propagandeados e alarmados como tendo sido prioritários na campanha e que não foram, não são. É um governo que se baseia muito nessa guerra midiática de manipulação, né? Entre uma população que votou em Bolsonaro, que teria esse projeto, e essas populações que são mais visibilizadas para esses ataques, né? População LGBT, direitos humanos, universidades, educação, né? Que são, como você disse, os campos de mudança e que são mais atacados nesse governo. Eu acho que é importante a gente trazer também nessa questão de voto que, como você falou, é um desejo de mudança legítimo que não é de agora, não é esse governo que vem
agora fazendo esses ataques. A gente veio vendo, até mesmo nos governos Lula e Dilma, um crescimento dessa ideia, né, de conservadorismo, de neopentecostalismo, de bancada evangélica. E como reflexo disso, a gente veio tendo também uma grande questão, que é a judicialização do nosso aparato normativo, né? Das leis que vão sendo feitas a partir de um judiciário e não a partir do legislativo, porque certas coisas elas só não passavam no legislativo. Num legislativo que vem sendo cada vez mais conservador, cada vez mais religioso. E aí a gente teve a questão da criminalização da homofobia mais recentemente, o casamento LGBT, o casamento homoafetivo, né? Mais em 2011, 2013, que são também já reflexos disso. Então não é uma coisa de hoje. A resistência da população LGBT, ela acontece desde antes da ditadura militar e se fortalece desde antes da ditadura militar. Vamos continuar fazendo, vamos continuar falando. Isso não vai acabar por causa de Bolsonaro ou de políticas de extermínio. A gente vai continuar a se fortalecer através dessas problemáticas. Essas discussões você acompanha aqui na Universitária FM, a nossa rádio pública. Fora da Curva, jornalismo analítico na rádio universitária, a nossa rádio pública. Universitária FM 99.9. Crianças devem ser amamentadas até pelo menos 2 anos de idade. A partir do 6º mês de vida, é necessário oferecer também outros alimentos para complementar a nutrição. O leite materno aumenta a imunidade, reduz chances de obesidade e melhora a capacidade cognitiva, entre outros benefícios. Amamente e apoie quem amamenta. Uma produção Rede Nacional de Rádio. De segunda a sexta, às 8 da manhã, aqui na 99.9, atualidades mundiais de cultura, no programa brasileiro da Rádio França Internacional, em sintonia com os últimos acontecimentos mundiais. Atenção! Em 2 quilômetros, acesse a via local. Até chegar lá, salve a 99.9 no seu rádio. É mais cultura, informação e boa música. Universitária FM, a nossa rádio pública. Você chegou ao seu destino. Coquetel Molotov, seu programa de lançamentos, entrevistas e novidades da cena independente. De segunda a quinta, das 3 às 4 da tarde, e aos sábados, nossos melhores momentos da semana, no mesmo horário, das 2 horas às 4 horas. Aqui mesmo, na Rádio Universitária FM 99,9. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. Você pode acompanhar o nosso programa pela Universitária FM, pela Rádio Paulo Freire 820 AM, pela internet é só acessar facebook.com/programa Fora da Curva e pela página da Marco Zero Conteúdo e o Facebook/Universitária FM. O Fora da Curva de hoje quer saber por que a população LGBTI+, é perseguida pelo governo. A gente está com Benedito Medrado, professor da Universidade Federal de Pernambuco, e a gente está também com Paula Sabina, que é estudante de medicina da universidade. A gente ouviu a Joana Casotti, da Amotrans, e a gente volta, Paula tocou nesse assunto no bloco anterior, mas a gente volta para essa discussão que é muito importante, que é a busca por direitos. E, como Paula bem apresenta, a gente tem várias bancadas no Congresso Nacional que têm apresentado, inclusive, projetos de lei que visam exatamente a proibição, o cerceamento de debates dentro das escolas, nas universidades, na sociedade, como, por exemplo, a discussão sobre a identidade de gênero, né? Ou a orientação, a liberdade da orientação sexual. Nesse sentido, a população LGBT+, tem procurado o sistema judiciário, né? E o STF acabou de assegurar que a identidade de gênero é formalizada e, mais recentemente, a homofobia como um crime, equivalente ao crime de racismo, né?
Então, os casos de ataque, de violência à população LGBT+, eles podem ser classificados já, de acordo com o STF, como crime de racismo. E as pessoas podem ser, inclusive, penalizadas por isso. Benedito, até que ponto esse tipo de penalidade, né, de alguma maneira, ela pode favorecer a interdição dos crimes? Ou seja, o que a gente quer saber é, colocar que é crime vai favorecer a diminuição, porque pelo menos as pessoas vão se sentir de alguma maneira constrangidas ou com medo de sofrer algum tipo de penalidade se elas cometerem o crime de homofobia, por exemplo, lesbofobia, transfobia? Então, eu acho que a gente tem que entender primeiro como a gente tem pessoas que estão nos escutando que têm mais familiaridade com esse debate e tem pessoas que têm menos familiaridade com esse debate. Como você me perguntou antes, Ana, sobre a questão das pessoas trans, eu acho que é legal também a gente falar um pouquinho sobre o Supremo Tribunal Federal, né? A gente está falando aí da mais alta corte, certo, do judiciário brasileiro. Para você ser um ministro, não é um juiz, vê o nome que se dá, é um ministro do Supremo Tribunal Federal. Você tem que ter uma carreira brilhante do ponto de vista do direito, do exercício do direito. Você tem que comprovar, mostrar claramente que você tem conhecimento suficiente sobre o direito para poder legislar, na verdade não legislar, mas orientar, discutir e, inclusive, na ausência de uma legislação, poder se colocar e apresentar alternativas para a sociedade que possam coibir diferentes formas, entre outras coisas, coibir diferentes formas de violência. Quando o Supremo Tribunal Federal, em sua grande maioria, de 8-2, dizem claramente que a LGBTfobia, ou seja, crime de discriminação, a prática de discriminação e de violência e de preconceito em relação às pessoas LGBT pode ser equiparada ao racismo, ou seja, pode ser equiparada a uma forma de discriminação que é punível, que é considerado um crime, não é qualquer pessoa que está dizendo isso. Eles estão falando isso a partir de um profundo conhecimento sobre a legislação nacional e sobre, inclusive, os acordos internacionais que o Brasil fez. Não é recente, inclusive, isso já tem uma longa história, né, Paula? De conquistas dos movimentos sociais, inclusive, que pressionaram os governos, especialmente aqueles em diferentes espaços de intercâmbio internacional, produziram em conferências, em espaços de encontro de diferentes países, produziram aquilo que a gente chama de protocolo ou documentos formais que dão diretrizes para os países diminuírem até eliminarem formas diversas de violência. Assim foi com a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, hoje a gente diz violência contra a mulher é um problema sério. Antigamente a gente dizia que briga de marido e mulher não se mete a colher. Isso é uma questão de foro íntimo, eu não tenho que me meter. Hoje a gente não entende que a violência contra a mulher é um crime e que precisa ser tomado em sério, inclusive, para que a gente possa evitar que isso possa se propagar e tudo mais. Então, do mesmo jeito, o racismo. Quantas vezes a gente ouviu piada na minha infância, eu costumava ouvir frequentes piadas que eram racistas e que na época eu ria, eu achava engraçado. Porque eu não entendia a seriedade do problema. Quando a gente passa a entender que o humor é uma forma de violência também e que às vezes a gente mesmo, a velha história, mesmo sem querer, a gente produz violência. A violência não é só um ato desejado. O efeito dele pode ser devastador na vida de alguém sem que a pessoa que produziu tenha consciência disso. O que a gente está falando com esse processo de legislação até chegar na possibilidade de equiparar, então, a LGBTfobia ao racismo é um processo contínuo de mudança cultural. O que a gente hoje tem é uma lei que diz, na verdade, uma orientação do STF, que ainda não tem valor legal, mas enquanto não tem lei, ele tem valor de lei sim. Para criminalizar qualquer prática que antes a gente considerava normal. Aí as pessoas vão dizer, mas espera aí, eu estou vivendo numa camisa de força. Não. O problema é que os nossos atos têm consequência. Se colocar na condição do outro é o primeiro caminho. Imagina a tua existência ser colocada como objetivo ou como objeto de piada, de humor ou de violência direta física. Então é isso, a gente está mudando aos poucos e eu acredito que o passo que o STF deu, num momento inclusive que a gente imaginava que seria o inverso, foi libertador para poder entender que a resistência continua e que, de fato, hoje no Brasil, a LGBTfobia é um crime. Não é só no Brasil, em vários países já vem acontecendo isso, e a gente se soma num projeto democrático positivo de sociedade. Paula, na última semana
vou deixar você falar. No dia 29 de agosto, porque eu quero agregar essa questão do Dia Nacional da Visibilidade Lésbica, né? Que é uma data que denuncia, além da invisibilidade, as diversas formas de interdição à vivência da liberdade sexual, afetivo-sexual das mulheres, que amam mulheres. Então, quais as reivindicações da população lésbica e como você avalia esse 29 de agosto? Porque é uma data que é uma data para resistir, na verdade. Eu vou pegar só um gancho com o que ele falou, que essa questão da criminalização da homofobia, assim como a questão dos discursos inflamados do presidente contra a população LGBT, tudo isso passa uma mensagem. E muitas dessas mensagens elas são passadas de cima para baixo, né, das instituições, dos altos cargos do STF, para a população. Então, do jeito que a gente viu um aumento de crimes, um aumento de ofensas, um aumento de violências no período de campanha do presidente eleito, né, por causa de um discurso permissivo, a gente ter uma criminalização também passa uma mensagem. Também passa uma mensagem que, apesar dessa inflamação, apesar disso, não é ok perpetuar a violência contra LGBTs. E essa mensagem é muito importante. Essa mensagem é que vai fazer com que as pessoas talvez repensem, mensagem que vai fazer com que as pessoas talvez procurem se informar mais e não fiquem só no plano, não fiquem só no ok, é possível, não é possível, é permitido, não é permitido fazer, vai um pouco mais além. E é importante dizer também que o STF seguiu uma tendência mundial de criminalizar certas violências que são perpetuadas por discursos de ódio, que são conhecidos como crimes de ódio, né? Então, a homofobia, racismo, até o feminicídio, entra numa seara de crimes de ódio. E é uma tendência mundial se criminalizar esse tipo de violência para que a gente tenha uma sociedade mais pacífica em vários termos, né? Sobre o Dia da Visibilidade, né? O mês da visibilidade agora em agosto, que encerrou agora, a população lésbica e de mulheres bissexuais é uma população extremamente vulnerabilizada por ter toda a questão de gênero, toda a questão das mulheres, a violência contra as mulheres e tudo mais, e que é agravada, né, quando a gente tem uma questão aí da invisibilidade lésbica, da invisibilidade das mulheres que se relacionam com mulheres. Então, a gente tem um mês de eventos, um mês de promoção de saúde das mulheres lésbicas e bissexuais, um mês de reconhecimento de direitos, de você promover esse conhecimento, porque, infelizmente, a gente tem um grande déficit de conhecimento, né, produzido em relação às mulheres lésbicas e bissexuais. É de extrema importância para que a gente acabe um pouco com essa desumanização, com essa comunicação que invisibiliza e retira da humanidade essa população lésbica e bissexual. Então, é de extrema importância para que a gente tente diminuir um pouco, né, as violências que são sofridas por essa população, desde o ambiente doméstico até a rua, né? Gente, o deputado estadual do Rio de Janeiro, Rodrigo Amorim, do PSL, ficou conhecido por destruir a placa com o nome da vereadora Marielle Franco, que foi exterminada em março de 2018. Ele apresentou na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a ALERJ, agora, recentemente, um projeto de lei que propõe o fim das cotas para candidatos transexuais, travestis, intersexuais e não binários em concursos públicos, incluindo o ingresso em universidades públicas. O deputado presume que o sistema de cotas é algo que divide negativamente a sociedade. Na Federal, na Universidade Federal de Pernambuco, a gente tem a nossa diretoria LGBT e a gente tem um trabalho, né, que originou também a própria diretoria, que reconhece o nome social e que valoriza exatamente essa diversidade. Benedito, de que forma essas atitudes fragilizam a luta da comunidade LGBT+. Pois é, eu sou filho da Universidade Federal de Pernambuco. Eu estudei aqui entre 1990 e 1994. Fiz minha graduação, depois fui fazer o mestrado e doutorado fora daqui. Voltei em 2004, prestei o concurso e estou na universidade, então, há 15 anos como professor. E é interessante, assim, a universidade que eu estudei e a universidade que eu voltei para trabalhar. A universidade que eu estudei é uma universidade branca, uma universidade supostamente quase plena de formação de heterossexuais, ou seja, as pessoas se definiam a partir da heterossexualidade, com óbvias exceções, mas
A frequência era muito maior de pessoas que se definiam assim. Formado por pessoas de classe alta, porque no final das contas média e alta, porque a maioria das pessoas que entram até hoje na universidade pública vem de universidade privada, de um ensino médio, ensino fundamental privado, porque tem mais condições, inclusive, de desenvolver os estudos para poder depois acessar a universidade. E isso, na minha época, me incomodava muito na universidade. Porque eu saía da universidade e eu não via isso. Ou seja, aos arredores da universidade, o bairro da Várzea, o bairro da cidade universitária, a região que está ao redor da universidade e a cidade que está ao redor da universidade era o oposto daquilo. Ou seja, as pessoas que estavam na universidade não representavam de algum modo a população que existia. Eu volto para dar aula e eu vejo uma universidade mais escura, mais negra, uma universidade onde a diversidade sexual é colocada de forma explícita como diálogo, a possibilidade de visibilizar o diálogo não significa uma imposição de um modelo de sexualidade, dizer que todo mundo, por exemplo, precisa falar a partir da sua orientação sexual, mas a possibilidade de falar hoje é um caminho. A possibilidade de ter pessoas com identidade trans, pessoas trans que se definem como homens e mulheres trans na universidade, hoje é uma realidade. Agora ela só foi possível por uma mudança estrutural. Entre outras, foi a possibilidade das cotas, como na universidade não existe ainda cota para pessoas LGBT, sim, na Federal de Pernambuco, mas para pessoas de baixa renda e pessoas de escolaridade que fizeram no ensino fundamental e médio em escolas públicas. E pessoas com deficiência também. E isso é muito importante. É uma outra população que está visível hoje na universidade. A gente percebe a existência dessa população que, por diferentes caminhos, foi discriminada. Se a gente está falando que educação... População negra também. População negra, no nosso caso, população negra, população deficiente, população com deficiência, na verdade, e população de baixa renda, eu já falei, são populações que são tradicionalmente discriminadas. Se a gente estava falando no início que educação e cultura são espaços de inclusão, a gente tem que criar caminhos para isso, gente. Não vai ser com a boa vontade ou o desejo de cada um de nós que as coisas vão mudar. As coisas precisam mudar de forma estrutural. O Estado tem que atuar em relação a isso, exato, né? O Estado pode atuar de duas formas. O Estado pode promover mais discriminação, porque a discriminação já existe. Ele pode promover mais quando ele trata esse problema com menor relevância, trata esse problema como secundário, ou muitas vezes proibindo, impedindo que esse diálogo sobre esse debate aconteça. Ou ele pode fazer o contrário. Ele pode entender que isso é relevante e tratar de diferentes formas para minimizar esse problema e eliminá-lo. Eu acho que a gente tem dois caminhos aí, como o Paula está dizendo desde o início, são projetos de sociedade, né, Paula? Exatamente. A gente tem projeto de sociedade para a gente. Cada um de nós que está, inclusive os nossos ouvintes, as nossas ouvintes, com certeza tem projetos para suas vidas. E esses projetos podem ser projetos de valorização da diversidade da experiência humana e a possibilidade de enfrentar qualquer forma de discriminação, ou pode ser no silêncio ou na ação, porque o silêncio também é cúmplice da violência, como eu já disse aqui, pode, no silêncio ou na ação, reproduzir esse projeto de discriminação, esse projeto de eliminação das pessoas que não são consideradas humanas. São dois caminhos que a gente pode escolher. E eu acho que a gente, pela Universidade Federal de Pernambuco, tradicionalmente tem escolhido o caminho de valorização e de promoção dos direitos humanos, o que significa buscar toda e qualquer forma de romper com qualquer discriminação e violência. Tem uma questão aqui que eu vou trazer para Paula e depois para Benedito comentar também. Como é que vocês veem essa pesquisa da diversidade sexual e homofobia no Brasil, que é uma pesquisa que foi divulgada também pelo Instituto Patrícia Galvão, nesse dossiê aí da diversidade, que diz que a maior parte dos entrevistados por essa pesquisa que foi feita no ano passado diz e reconhece que existe preconceito contra pessoas LGBT+, no Brasil. 90% das pessoas que foram entrevistadas nessa pesquisa sobre diversidade sexual e homofobia, elas reconhecem a discriminação e o preconceito. Paula, é um caminho para a transformação, esse reconhecimento? Com certeza é. E eu acho, e eu vou além e vou dizer que a política de cotas, ela contribuiu também para esse reconhecimento, tá entendendo? Você ter um acesso de diversidade à universidade faz com que certos conhecimentos que ficavam reclusos, certa produção de conhecimento que era feita em determinada direção, ela vai ser diversa também.
Porque pessoas diferentes pesquisam coisas diferentes, levam conhecimentos diferentes às suas regiões. Então, o que a gente tem hoje em dia é uma disseminação, um certo senso comum de que certas coisas acontecem. Então, se eu perguntar à minha avó, de 74 anos, ela vai lhe dizer que existe discriminação. Talvez se ela fosse perguntada há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, ela lhe dissesse que não. Então, é uma parte de... E aí a gente vai em várias questões, em questão de mídia, em questão de acesso à internet, questão de produção de conteúdo independente, né, que traz essas questões também, e que vem trazendo para a rua certas coisas que antes ficavam muito escondidas. Então, hoje em dia, qualquer pessoa sabe que existe racismo. Qualquer pessoa sabe que existe LGBTfobia, que um homem homossexual afeminado sofre determinadas violências, que uma mulher que não performa uma feminilidade sofre determinadas violências. Isso, hoje em dia, já é, de certa forma, um senso comum nas grandes cidades. E isso contribui enormemente para que as pessoas tenham uma noção de que políticas devem ser feitas para suprir essa violência. Porque essa violência é injusta, como ele falou. Antigamente você achava que racismo, certas piadas de racismo eram ok, e não tinha problema. Do mesmo jeito, há 10, 15 anos atrás, você achava que se uma pessoa leva um xingamento por ser afeminada, tá... problema dela que é afeminada. Era esse o senso. E hoje, graças a Deus, isso vem se modificando. Isso vem mudando a partir de uma produção de conhecimento, a partir de um acesso dessas populações aos espaços. Porque antes, não precisa nem tão longe, como ele falou que fez faculdade na UFPE em 90, eu fiz minha primeira graduação em 2008, em Direito. E eu estudei numa universidade branca, heterossexual, eu era a única LGBT da minha sala. Era um ambiente hostil. Então, aquelas pessoas, elas não conviveram durante os 20 anos dela com pessoas LGBT. Isso perpetua a noção de que aquele espaço não pertence aos LGBTs. Que aquele espaço, ele não pertence a pessoas negras. Só tinha uma pessoa negra na minha sala. E eu tô na faculdade agora, em 2018, 2019, e é uma universidade totalmente diferente. Isso dá a essas pessoas heterossexuais que estão na universidade, pessoas de classe média alta que estão na universidade, um senso de que aquelas pessoas que estão naquele espaço têm também direito de estar naquele espaço. E isso muda não só a mentalidade daquela pessoa, mas da família daquela pessoa, dos amigos daquela pessoa, do círculo de relações daquela pessoa. E isso vai mudando, vai se multiplicando. A gente tem falado muito de políticas públicas, assim, ou de ataques às políticas no âmbito federal, mas estivemos numa audiência do Ministério Público na semana passada, que foi realizada, que foi aqui no âmbito do Estado, os cerceamentos às liberdades, às interdições da classe artística, da produção cultural. Como vocês percebem Pernambuco nesse rol de políticas públicas para a defesa dos direitos da população LGBT+. Benedito. Então, a gente tem aí uma longa história, né, do movimento LGBT. Tu, Ana, né, a gente acompanha esse movimento já há vários anos, há várias décadas já. E o que a gente tem é assim, um movimento forte, um movimento social forte, que acabou, pela sua força, pela sua ação, impondo algumas exigências e algumas demandas para os governos, municipal e estadual. Em resposta a essas demandas, esses governos criaram algumas instâncias. A gente tem coordenadorias, a gente tem serviços específicos voltados à população LGBT, para atendimento às pessoas que sofrem situações diversas de violência, mas a gente tem um governo que negocia também com outros interlocutores. E nessa negociação, o que a gente vem percebendo é que tem havido uma redução de investimento nessas estruturas. Então a gente tem que entender que não adianta só criar as instâncias, a gente precisa manter. Do mesmo jeito que a gente estava falando antes, na universidade, que não adianta abrir a porta para a entrada das pessoas, mas a gente tem que garantir que as pessoas também estejam ali de uma forma adequada, inclusive respeitando a sua dignidade. Do mesmo jeito, quando a gente fala de instâncias de governo, a gente precisa garantir investimento. Infelizmente, o que a gente vem percebendo é uma diminuição no investimento das estruturas. Não há uma eliminação delas, elas continuam aí existindo, os centros de referência, os espaços, mas a gente inclusive fez uma pesquisa recente nos vários espaços que a gente entende como espaços de atenção a pessoas LGBT em situação de violência, e o que a gente percebeu é um conjunto de pessoas bem intencionadas, bem capacitadas, pessoas com competência para fazer o trabalho, mas fazendo das tripas coração para poder garantir
que o trabalho aconteça. Esses profissionais que estão lá são extremamente sérios no que fazem, têm condições de fazer muito mais. No estado de Pernambuco e no município de Recife. Município, nos dois espaços. Não só Recife, mas na região metropolitana de um modo geral. A gente está falando das duas como referências principais, porque de fato são as que têm mais instâncias de governo, ou seja, espaços do governo que reconhecem a relevância do problema e que buscam o enfrentamento desse problema. Porém, a diminuição de investimento está gerando dificuldades de continuidade dessa ação. E eu acho que isso é muito importante que a gente, como sociedade, comece a se aproximar mais desses espaços. Especialmente dos espaços que a gente chama de controle social. Que para esse governo não tem efeito nenhum, porque de fato ele não parte do governo federal, eu estou falando agora nessa perspectiva, do reconhecimento desses espaços de controle social como espaços onde a sociedade civil pode controlar sim o que o Estado faz e poder demandar e poder exigir correções em caminhos, então as pessoas poderem se aproximar mais desses espaços, certo? Espaços de conferência que ainda existem, continuam felizmente acontecendo, embora o governo federal não os reconheça como tal, porque, de fato, num projeto não democrático, controle social não seria uma ferramenta importante. Então, pensando numa sociedade democrática, que nós acreditamos, esses espaços são espaços que as pessoas têm que se aproximar. A gente tem em Pernambuco o Fórum LGBT. A Joana, inclusive, falou, a partir do início da nossa conversa, a partir de uma das organizações, que é a Amotrans, que é uma organização que faz parte desse fórum. O fórum não é um tempo, o fórum é um espaço. São um conjunto de organizações que trabalham o ano inteiro, certo? Inclusive, muitas vezes em horários difíceis, porque a maioria das pessoas trabalha em outras coisas para poder dar conta da sua subsistência, mas que se dedicam a lutar pelo direito da população de um modo geral. Portanto, trabalhar com o direito da população LGBT é um caminho para poder alcançar isso. E as pessoas, eu convido que as pessoas se aproximem desses espaços, para poder entender um pouco mais da história dessa lógica. Por que se tornou essa uma questão? Não foi porque os governos pensaram assim, porque o Estado pensou assim. Foi uma demanda da sociedade, por isso é legítima. E aí se aproximar desse espaço é uma forma de garantir uma pressão maior para que não haja só espaços, mas que não haja investimento. A gente precisa de investimento público para isso. E a gente vai divulgar nas nossas redes sociais, do Fora da Curva, uma lista desses espaços para você que está ouvindo em casa, acessar as nossas redes, você que acompanha também pela internet. Paula, qual é o caminho da resistência? Eu acredito que o caminho é a organização, é a união, a organização social, o movimento social até hoje foi o que garantiu, como ele falou, todo esse aparato de apoio. E sem movimento organizado, é muito difícil a gente resistir aos ataques que vêm de cima para baixo. Então, eu acredito que o caminho da resistência hoje é a gente se organizar entre si, se organizar dentro dos espaços que a gente já tem para garantir a manutenção e expansão desses espaços, garantir o acesso da população LGBT a todos esses espaços de mudança, de educação, seja a arte, seja a universidade, sejam as escolas primárias e secundárias. Todos esses espaços são espaços de resistência, a gente tem que ocupar e construir essa modificação. E aí, tem parada da diversidade? Exatamente. Mais uma vez, 18ª. Sim. Então a gente está aí em 2019, a primeira foi em 2002. Para quem não conhece a parada, entende, muitas vezes só vê as fotos, só vê os vídeos, vale a pena entender a parada mais proximamente. A parada é um evento que se organiza ao longo do ano. Certo? Ela tem um conjunto de atividades que são articuladas pelo Fórum LGBT, que vão desde ações de pesquisa, como a gente vem falando aqui, Paulo inclusive enfatizou muito isso, não é só a universidade que produz pesquisa, pesquisadores em outros espaços também produzem. Então, o Fórum LGBT tem produzido conhecimento, tem produzido ações na comunidade, tem produzido incidência junto ao governo e ao Estado pernambucano para poder garantir a implementação de leis e garantir que haja, de fato, uma proteção para a população LGBT de um modo geral. Então, a parada a gente considera como se fosse o ápice anual dessas atividades, um momento de maior visibilidade. Por que ele é importante? É porque muitas pessoas não entendem que não reconhecem a relevância desse problema. A gente precisa dar visibilidade a ele. O tempo inteiro, essa palavra não é à toa que ela se repete na nossa conversa. Por quê? Porque existe um movimento de invisibilizar essa população. As pessoas, inclusive, se visibilizam. Elas sofrem, muitas vezes, na sombra. Elas não podem falar sobre suas questões porque isso é colocado como um tema tabu e as pessoas não se sentem à vontade para falar.
E por isso sofrem, muitas vezes as pessoas não conseguem lidar com essa dor, inclusive chegam ao suicídio. Outras pessoas não chegam ao suicídio efetivo, mas se suicidam no seu desejo ao longo da vida inteira, ou seja, vivem em morte. E aí a gente pensar a parada como um espaço de celebração do direito de existir. É uma festa? Sim, é uma festa. É uma festa para promover a visibilidade de uma forma de existência que nada mais é de que uma forma de expressar o desejo em relação a outra pessoa, a possibilidade, desejo de construir uma relação que é negada o ano inteiro por uma sociedade que ainda não reconhece essa população como direito. Vai ser dia 15, na verdade é todo ano, é o 3º domingo de setembro. Novamente, esse ano vai ser no 3º domingo de setembro, na Avenida Boa Viagem. O Fórum LGBT já tem divulgado essa ação já há algum tempo. Estão sendo esperados 12 trios elétricos. A maioria deles é do movimento social, porque também tem parcerias com iniciativa privada, mas essa é uma ação do movimento social. O tema, como eu já disse aqui, é libertar para resistir. Esse tema foi construído a partir de oficinas que a gente fez pela universidade com o grupo de lideranças, pensando que esse é um momento de falar sobre isso. E a gente convida todas as pessoas, como a gente estava falando o tempo inteiro aqui, essa é uma questão de direitos humanos, ou seja, não precisa ser LGBT para ser contra a LGBTfobia, não precisa ser negro para ser contra o racismo, não precisa ser pobre para poder lutar por uma sociedade onde as pessoas tenham possibilidades de ascender a oportunidade de exercício dos seus desejos. Então, a gente está convidando a população em geral de Recife para poder se juntar com a gente. A gente na universidade tem uma parceria com o Instituto Papai e tem o Trio da Cidadania, que é um trio promovido por organizações da sociedade civil. Vamos estar mais uma vez, certo, desfilando nesse trio. Acho que quem tiver interesse pode entrar mais informações, conhecer, poder participar. Tem um site que é o gênero.org.br, muito fácil, gênero.org.br. Lá vocês vão ter links para o Instituto Papai, para o Fórum LGBT, para o GEMA, que é o núcleo de pesquisa da universidade, e outros grupos que promovem ações de interesse social. Muito obrigada, viu, Paula? Obrigada, Benedito. Obrigado, a gente vai ficando por aqui. Chegamos ao final do programa de hoje e agradeço a participação de vocês. Agradeço também a participação da Joana Casotti, travesti da Amotrans, estudante de arquitetura e urbanismo, da professora Luciana Vieira, que é diretora da diretoria LGBT. Fora da Curva de hoje teve a produção de Ana Veloso e de Carol Torpe, Larissa Silva e Roberto Peixoto. Nos trabalhos técnicos a gente teve Marco da Lata e nas redes sociais Roberto, Carol e Larissa. Obrigada pela companhia e ficamos por aqui. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.